as classes mais jogadas em Dofus 3 e também algumas tier lists e bônus ao longo do vídeo. Essa daqui é a porcentagem de distribuição das classes para jogar nos servidores monoconta em Dofus 3. E os Kras são a classe mais jogada de maneira geral, com uma porcentagem quase que dobrada para o segundo colocado. Já os Killorphs ocupam a última posição nos servidores monoconta. Mas isso não quer dizer que os Killorphs sejam uma classe ruim. Se você ficar até o final do vídeo, você vai entender o porquê. Bom, eu peguei esses valores de porcentagem e separei eles por grupos pra gente colocar numa tier list. E esse aqui foi o resultado. Mas antes da gente falar das classes, eu preciso dizer uma informação super importante, que é justamente escolher uma classe pra jogar em um servidor monoconta. Do meu ponto de vista, quando você vai jogar no servidor monoconta, sem um time fechado, sem jogar sempre com as mesmas pessoas, tendo uma função numa equipe, etc. O que eu acho que você pode fazer pro seu bem é escolher uma classe que tenha muitos atributos de sustain e mecânicas tanto boas no PVM ou no PVP, se você gosta das duas coisas, ou que seja mais voltada para uma dessas duas características. E óbvio que jogar com aquilo que você gosta sempre vai ser mais eficiente do que qualquer outra coisa. Aqui na lista a gente tem o Kra em primeiro lugar, e assim, é unânime em qualquer tipo de lista, o Kra vai estar no topo, ele sempre vai ser tier S, porque é o personagem mais simples de todo o jogo, e ele é igualmente muito eficiente, tanto para jogar um PVM solo, um PVM em equipe, para fazer missões, para jogar PVP. O boneco é completo, ele tem bons danos à distância, ele pode bater sem linha de visão, ele tem roubo de vida, tem mecânicas de movimentação, é um personagem muito completo. E junto ao Kra, a gente vai ter um Feka. O Feka é um dos bonecos mais focados ali em dano, em área, quando a gente estiver pensando em PVM, porque ele pode causar danos através dos seus glifos, que duram mais de um turno e tal. Então, pensando no PVM, isso é muito forte. E além disso, ele tem uma das melhores mecânicas de sustain do jogo, graças às suas reduções de dano por conta dos escudos. Ele também tem um posicionamento excepcional. Ele pode trocar de lugar com aliados, pular, se puxar perto dos seus amigos, se afastar dos monstros, afastar os monstros. Tem retirada de PA, de PM, de alcance, de tudo que você possa imaginar. Então é um boneco que tem tudo. A única coisa que ele não tem é roubo de vida, mas que é compensado pela redução de dano, já que ele apanha menos que os outros. E esses dois personagens são muito simples de serem jogados. Na sequência, a gente tem o Uper Mago. O Uper Mago é uma classe muito completa, mas ao mesmo tempo ele também é muito complexo, porque ele tem várias ações que vão depender das combinações elementares. Então é um personagem que pode mudar muito de efeitos nos seus feitiços e do que ele faz, de acordo com a ordem dos feitiços que você joga. Então ele tem uma certa complexidade e acaba exigindo um pouco mais do jogador. Ao mesmo tempo, por ter mais opções de escolha, mais opções de efeitos com os feitiços, ele acaba sendo mais eficiente, porque ele pode se encaixar em diversas situações diferentes. Na sequência, a gente tem o Enutroph, que pra mim é o melhor suporte do jogo e um dos bonecos que tem o maior sustain ao mesmo tempo. Porque o Enutroph, ele tem invocações que você mesmo pode controlar, e essas invocações vão servir às vezes para enganar a inteligência artificial dos monstros, e tem uma mecânica exclusiva do Enu, que quando ele causa danos nas próprias invocações, ele recupera parte dos pontos de vida de acordo com os danos que ele causou. Então isso é muito bom, traz um sustain muito bacana para a classe. A classe ela é muito boa no controle, porque ela tem retirada de pontos de movimento, de ponto de ação, de ponto de alcance. Ela bufa muitas coisas como danos, movimentos, até pontos de ação ele pode bufar. Ele pode passar os adversários, tirar os pontos de movimento de todo mundo. Enfim, é um boneco muito completo e muito divertido do começo ao fim. E em quinto lugar a gente vai ter o Panda, que é um dos bonecos com o maior controle do jogo. Eu diria que para PVM, considerando equipe, ele é praticamente indispensável. Qualquer jogador que tenha algum conhecimento prévio do jogo, vai montar um time multicontas, ou vai montar um time com amigos, onde cada um vai ter um papel, com certeza o Panda vai ser inserido. Ele é indispensável nas equipes, para quem já sabe jogar, por conta de poder controlar o posicionamento tanto dos próprios aliados, quanto dos adversários, e ao mesmo tempo ele pode ser tanque. É um personagem extremamente completo e extremamente eficiente quando se trata de PVM. Se a gente parar para ver, o Sacker é quase uma junção entre o sustain do Enutroph e o controle do Panda. E além de tudo, ele é um tanque, ele é um berserker. Então, quanto mais danos o Sacker recebe, mais forte ele fica, ele reduz os danos recebidos e aumenta os causados. Ele tem roubo de vida, ele tem um excelente posicionamento, e é por isso que ele está entre um dos mais jogados. E o queridinho da galera, rapaziada, pra quem não sabe, durante muitos anos o Yop foi a classe mais jogada dentre os jogadores brasileiros. Além disso, é o personagem que tem o maior dano direto do jogo. Ele é super eficiente porque ele bufa escudo, ele bufa pontos de ação, ele causa muitos danos, ele salta, ele tira movimento dos adversários, até imunidade ele consegue bufar. Então é um personagem super completo e definitivamente um dos mais divertidos pra você que gosta de causar muitos danos e resolver tudo na pancada. Uma coisa super curiosa que eu pude perceber enquanto montava essa lista é que a grande maioria dos jogadores monoconta acabou optando em escolher personagens mais simples. Quanto mais complexo era um personagem em termos de mecânicas de gameplay, etc., menos o escolhido pelos jogadores eles foram.
com exceção do Super Mago, que é bem complexo e tá ali no topo. O Sajda atualmente é um dos personagens mais fortes em Dofus, apesar de ter tomado alguns nerfs durante o beta de Dofus 3, ele ainda é muito poderoso, mas não foi um dos mais escolhidos. Isso provavelmente se deve ao fato de que a classe é um pouco complexa para ser jogada e também é uma classe muito lenta. O Sajda tem algumas mecânicas especiais com invocações, ele pode invocar arbustos que se transformam em árvores e ele pode transformar essas invocações em bonecas que ele mesmo controla. Cada boneca vai ter uma função diferente e efeitos diferentes que podem ir desde a retirada de pontos de movimento, envenenamentos e até mesmo danos de empurrão. Imagina se existisse uma classe que seria a junção de 3 classes. O Kra por conta dos danos à distância, o Yop por conta dos danos em alvos únicos e o Sacrier por conta da redução de dano. Bom, essa classe existe e se chama Forja Lança. Essa classe é muito interessante, ela pode bater sem linha de visão a longas distâncias, causando danos em áreas, mas ao mesmo tempo os danos em alvo único dela não são tão fortes, e talvez por isso ela está onde está na lista de escolha dos jogadores. Os Steamers são os engenheiros do Dofus, a sua mecânica é baseada em torres que eles mesmos constroem e tem diferentes funções. As funções podem ser ofensivas, defensivas e até mesmo de posicionamento e controle. É uma classe super completa e divertida de jogar. O personagem Ecaflip tem a sua mecânica baseada no baralho, poker do Ecaflip, e isso pode gerar vários efeitos e vários bônus. Ele também conta com mecanismos de distribuição aleatória em alguns feitiços, ou seja, a própria sorte. Se você é um jogador que gosta de ser imprevisível e com mecânicas mais versáteis, o Ecaflip pode ser a classe ideal, e ele é muito completo, causa bons danos, tem cura, boa movimentação, excelentes sistemas para se manter vivo, o sustain dele é muito eficiente, e eu acho até que ele poderia estar no ar. É um personagem muito forte. Os Eniripsas são a classe que todos querem ter na própria equipe, mas nem todos querem jogar com eles. Por quê? Bom, do meu ponto de vista, todo mundo quer ter um Eni no time porque eles curam bem e eles têm muitos bons buffs. Os buffs podem ser escudos, porcentagens de danos, pontos de ação, pontos de movimento e as próprias curas. As pessoas não gostam tanto de jogar com Eniripsa porque talvez pensando no quesito dano, mobilidade, controle de movimentação do jogo e etc, existem classes mais eficientes. Mas o Eni é um personagem muito completo, com um sustain muito bom e muito interessante para quem vai jogar com apenas uma conta. Ishan, o assassino do Dofus, ele tem duas características muito exclusivas e muito peculiares. Primeiro, a invisibilidade, ele é capaz de ficar invisível, seja ele próprio ou também tornar os seus aliados invisíveis graças à sua bruma, uma cortina de fumaça onde todos ficam camuflados. Essas capacidades foram um pouco modificadas ao longo das fases iniciais de Dofus 3 durante o beta, e ele tomou alguns nerfs nesse aspecto. E a segunda parte do funcionamento do Ishan é que ele também joga causando danos através de armadilhas. Ele pode fazer uma rede de combos, por exemplo, onde ele coloca várias armadilhas durante o mapa e joga o monstro em cima dessas armadilhas, causando hit kills em adversários e monstros, o que torna ele super interessante, tanto para o PVP, principalmente 1 contra 1, quanto para o PVM, já que a capacidade de ficar invisível e colocar as armadilhas no campo, às vezes confunde um pouco a inteligência artificial dos monstros. Já os Heliotropes são uma das classes mais difíceis de se jogar em Dofus. Isso se deve ao fato do seu funcionamento em gameplay, baseado nos portais. Os portais dos Heliotropes têm uma série de regras e eles podem jogar com até 4 portais simultaneamente. Quando você acerta um portal, o seu feitiço sai no outro, de acordo com a distância e distribuição entre eles pelo mapa. Isso torna a gameplay dele muito exclusiva, sendo muito interessante em grupo, e também durante o beta do Dofus 3 ele recebeu alguns nerfs nos danos causados através dos portais, que também recebem um bônus, eles aumentam, mas eu acredito que por ser uma classe muito complexa e muito difícil, não foi tão escolhido assim. Pensando nas classes menos escolhidas pelos jogadores do servidor Monoconta. E a primeira delas é minha classe favorita, o Shellor, o mestre do tempo em Dofus. A sua gameplay é baseada em danos, entrave e posicionamento. Ao mesmo tempo, ele tem uma característica especial que é o sistema de telefrags. Isso significa que cada vez que ele realiza uma troca simultânea entre 2 alvos, ele gera pontos de ação que ele próprio poderá gastar durante o turno em ação. Mas, assim como o Heliotrope, ele também é uma classe muito difícil de ser jogada e dominada, e ao mesmo tempo, durante a última fase do beta de Dofus 3, ele foi reformulado, ou seja, são muitas mudanças e novidades para a classe, e antes disso ele não estava muito interessante, porque ele sofreu muitos nerfs ao longo do tempo. Acredito que por conta disso, ele não vai ser também tão utilizado. Só um adendo é que eu mesmo vou jogar de Shellor, não tem como jogar com outra coisa, amo muito a classe, e é isso, mano. O importante é jogar com aquilo que a gente gosta e se divertir. E você vai poder acompanhar a minha aventura através das minhas lives na Twitch e no YouTube. Eu farei muitas lives durante o lançamento de Dofus 3. Então é só colar e ficar lá, trocando ideia, tirando dúvida e deixando a galera pra jogar junto com você. Também entra no meu Discord, eu vou deixar o link do Discord nos comentários fixados desse vídeo, beleza? O Osamodas é um pouco parecido com o Sajda porque ele também é um invocador, então tem algumas mecânicas que se assemelham, mas ao mesmo tempo ele é diferente.
para que ele possa invocar as suas criaturas, ele vai ter que ter algumas cargas, que ele obtém quando usa seus feitiços. Por exemplo, um feitiço de fogo vai conceder ao Osamodas uma carga de dragão. O Osamodas tem 4 tipos de invocações diferentes. As invocações do tipo dragão, invocações do tipo tofu, invocações do tipo sapo e invocações do tipo papatudo. Cada uma dessas invocações vai ter uma característica exclusiva, o que torna o Osamodas uma classe muito forte no começo do jogo principalmente, porque os monstros que você enfrenta no começo do jogo não são tão fortes quanto as invocações do Osamodas. Mas à medida que você vai progredindo do jogo, os monstros que você enfrenta vão ficando mais fortes e vai chegar um momento em que as invocações não vão ser tão páreos para os monstros. Mas ainda assim a mecânica dele é muito boa, porque você pode sempre ficar invocando de acordo com as suas preferências e escolhas de feitiços. Acredito que ele foi menos escolhido que o Sajda, porque o Sajda é mais roubado atualmente, é um dos bonecos mais fortes do jogo, mas a mecânica dos dois é relativamente parecida, com as suas peculiaridades, é claro. Próximo da lista é o Zobal, e a sua gameplay é baseada nas máscaras. De acordo com a máscara que o Zobal estiver utilizando, ele vai ter efeitos adicionais e vai liberar alguns feitiços. Ao mesmo tempo, essa também é uma classe de suporte, já que ele pode conceder pontos de escudo tanto para ele quanto para os seus aliados. Mas eu particularmente acredito que essa classe mereça um rework, porque tem algumas coisas um pouco ultrapassadas no funcionamento da gameplay dele. Espero que ela seja modificada no futuro para ficar ainda mais divertida. Na sequência, a gente tem o Wholeblade, e a sua gameplay é baseada em suas bombas. É uma classe que quanto mais bombas tem em campo e mais tempo elas ficam vivas, mais fortes as bombas ficam, permitindo assim que o dano dos combos e explosões seja cada vez maior. Essa classe pode ser um dos maiores causadores de danos de todo o jogo, a longo prazo. Em contrapartida, é um dos personagens mais difíceis de jogar. Na minha opinião, os personagens mais difíceis de jogar em Dofus são Wholeblade, Shellor, Heliotrope e Upermago. Não necessariamente nessa ordem, mas são personagens mais complexos, com muitas funções e características diferentes. Kilorf, o menos escolhido dos Monoconta. Bom, rapaziada, a gameplay dele é baseada em dano e tanque. A sua mecanismo especial é poder farejar os seus adversários a longas distâncias, então ele tem algumas mecânicas que fazem com que os adversários tomem mais dano, ou que ele roube vida a cada dano que ele causa, ele e também os seus aliados. Então, pensando em equipe, ele pode ser um personagem muito interessante. Ele é muito bom para tancar e causar danos em alvos únicos, e tem uma mecânica bem simples, sendo muito sincero. Eu, inclusive, assim como o Zobal, acredito que o Kilorf merece um rework para ficar um pouco mais versátil e diferente. Listas feitas por jogadores que são referências em Dofus. Essa daqui é a lista do Fekai. Ele é um jogador que já foi conhecido por conseguir alcançar o primeiro level 200 em 7 situações diferentes de lançamento de novos servidores de Dofus. Esse cara é o verdadeiro Rush e o verdadeiro tryhard. Ele inclusive disse que testou todas as 19 classes em situações diferentes, em faixas de nível diferentes, enfrentando monstros de zonas diferentes com equipamentos alcançáveis ali no começo do servidor. Que essa lista dele, ela é feita baseada em rushar XP sozinho. É só nisso que ele se baseou. A quantidade máxima que o personagem pode ganhar de XP na menor quantidade de tempo. E para nossa grande surpresa, ele vai jogar com Kilorf, que foi a classe menos escolhida pelos jogadores Monoconta. Ele vai jogar Monoconta de Kilorf, que para ele é o melhor personagem para rushar. Esse cara leva isso tão a sério que ele fez até cálculos de tempo. Quanto tempo leva para um personagem usar o feitiço de fato? Entre o tempo dele clicar, acontecer a animação, o feitiço causar o dano e causar a finalização dos monstros. Ele pensou em todos os detalhes e concluiu que o Kilorf era o personagem mais indicado para fazer o rush de XP. O rush com Kilorf se deve ao fato do feitiço tutano, que o Kilorf já tem desde o level 1. E o interessante desse feitiço é que cada vez que você utiliza esse feitiço em um alvo, o Kilorf ganha mais 5 de danos base nesse feitiço que causa danos de água. Ele pode ser bufado dessa forma 3 vezes, ou seja, mais 15 de danos base. E graças ao chapéu da classe, o Adivinhapel, que pode ser usado a partir do level 40, o Kilorf passa a poder usar o feitiço tutano mais uma vez no mesmo alvo. Ou seja, ele vai poder usar 3 vezes o mesmo feitiço no mesmo turno em um único alvo, causando o bônus máximo dos aumentos base do feitiço, podendo finalizar os monstros de maneira mais rápida e sozinho, com apenas 2 feitiços, seria o feitiço presa e o feitiço tutano. A presa do Kilorf faz com que o alvo que esteja sob o estado presa receba 15% dos danos que ele causou no formato de cura. Então o Kilorf sempre vai causar dano nos monstros se curando. Ele fez outros testes com as classes, incluindo o Shellor, que foi outra classe pouco usada, mostrando que é possível farmar e ganhar bastante XP em pouco tempo com qualquer uma das classes. Ou seja, isso bate na tecla de que vale a pena você jogar com aquilo que você mais goste. Aqui a gente pode ver os testes que ele fez com o Zobal, outro dos bonecos menos escolhidos, e dessa forma, olha a velocidade que ele consegue matar os monstros e ganhar experiência. Aqui a gente tem outro exemplo que ele compartilhou, que é um time composto por Ishan, Kra,
Steamer e 5 Zobais. O Shan tá aqui para colocar a Bruma e proteger todo mundo da equipe. O Kra para bufar o Khan, se bater em área e ajuntar os monstros. Assim como o Steamer, que também bate em área, pode juntar os monstros graças aos feitiços de locomoção. E ainda tem as torres para dar suporte, bufando PA nos aliados, curando e até mesmo causando danos nos adversários. Enfim, é uma composição muito interessante, muito diferente do habitual para jogar, incluindo 5 Zobais, galera. Isso é muito incomum e... enfim, olha a velocidade que ele vai conseguir matar todos eles. Só pra observar, ele usa de 2 a 3 feitiços por Zobal, tá ligado? É muito absurdo. Tá lá, easy game. Aqui a gente tem a lista do Sapeu, que é um dos maiores streamers do mundo de Dofus. Grande conhecedor de PVP, principalmente, mas ele fez uma lista diferente porque ele se baseou em alguns critérios. O critério leveling, que é a dificuldade que o personagem tem pra jogar e upar sozinho. O critério PVM solo, PVM equipe e a média de PVM. Depois ele também coloca os critérios PVP 1 contra 1, PVP 3 contra 3, média do PVP, uma nota global e também ele coloca por último a nota de dificuldade da classe e também a nota de diversão. A gente tem algumas coincidências com as listas aplicadas e mostradas ao longo do vídeo também, né, que coincidem aqui, como por exemplo, o Kra sendo nota 10 para leveling, que tá sempre S nas listas todas, e etc. O Steamer também vai muito bem no leveling, enfim... O que ele considera melhor no PVP, inclusive, é o Shan no 1 contra 1, assim como o Steamer. Ele também bota o Sajda com notas muito boas. Enfim, são muitas opções muito legais e eu acredito que é bem coerente essa lista do Sapeu. Apesar de ter uma coisinha ou outra que eu não fico 100% de acordo. Eu acho que ela tá bem legal e tá bem coerente ali com talvez um pouco da realidade ou das noções que eu também tenho de jogo. E por último, a gente tem a distribuição das classes nos servidores multiconta. Aqui levam em conta equipes, tá ligado? Jogadores que vão jogar com mais de um personagem. A gente vai ter o Kra de novo como mais utilizado, em segundo lugar o Panda e novamente em último lugar o Kilorf. Transformando isso numa tier list, esse aqui é o resultado. Enfim, esse foi o vídeo, eu espero que você tenha gostado, que ele tenha te ajudado e deixa nos comentários qual classe que você vai jogar o Dofus Unity ou que você joga atualmente, qual que é a sua classe favorita. Desde já, muito obrigado por ter assistido até aqui, indica esse vídeo para algum amigo que você quer que comece a jogar também e aí tamo junto, é nóis, valeu, falou!